Depois eu vou para de vocês. Ah, vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo bem. E aí nós começamos. Falei que deu um probleminha aqui no meu. Boa noite a todos. Então, pode falar, Bruno. Hoje a nossa palestra Como tirar isso? vai ser a lei do superendividamento e seus efeitos nos negócios imobiliários. Os palestrantes é o Dr. Marcos César de Souza Lima, né, e o Dr. Plínio Lacerda Martins. Tá? Vou pedir a Fátima que faça a apresentação dos palestrantes, né? Vamos dar início à nossa palestra. Tá? Lembrando a todos que ao final da palestra vai ser aberto para tirarem as dúvidas, fazerem os questionamentos. Ok? Fátima, por favor. Bom, gente, vamos então abrir oficialmente aqui o nosso evento de hoje. Estou muito feliz e agradecida a esses meus dois grandes e antigos amigos, né, já de longas datas, doutor Marcos César de Souza Lima e doutor Plínio Lacerda Martins, de estarem aqui os dois hoje, prestigiando a nossa associação, né, falando sobre um tema tão importante como é a lei do superendividamento e seus efeitos nos negócios imobiliários. Primeiramente, quero apresentar o primeiro palestrante, o Dr. Marcos César de Souza Lima. O Dr. Marcos é doutor em Direito pela UF, em Rio de Janeiro, é mestre em Direito pela nossa querida Universidade de Gama Filho, é professor da UVA, da FGV, da Emerge, é presidente do Instituto de Direito Público e Privado do Brasil, inclusive tem aqui o endereço. Dr. Plínio Lacerda Martins é também doutor em Direito pela UF, mestre em Direito pela Universidade de Gama Filho, coordenador do programa de doutorado PPGD-DIN da UF e promotor de justiça aposentado. Fiquei muito feliz em saber que você agora também está coordenando o PPGD, né, DIN da UF. Fiquei muito, muito feliz, né, em saber que você está com mais essa atribuição, mas isso engrandece muito a nossa academia. Muito obrigado, muito obrigado. Estou feliz de estar com vocês aqui hoje e vou dar já a palavra, eu não sei qual dos dois, quem vai começar, vai ser o professor Plínio. Então, eu pedi para iniciar. Tudo bom, Fátima? tudo. Bom, quebrando aqui o nosso protocolo, primeiro agradecendo o gentil convite, né, da ABAME, na pessoa do Dr. Daniel, que já tive o prazer, seu convite também de comparecer aí na ABAME, né? Agradecendo a presença do Dr. Otton aqui, nosso amigo, né? O Dr. Guilherme Santoro, que estou vendo também, que está aqui festejando, e saudando eles, que eu gostaria de saudar os demais advogados, né, da nossa associação ABAME, como muito bem colocou nosso professor, desembargador Capanema, né? É uma associação idônea, uma associação que busca esclarecer não só o mercado imobiliário, mas os advogados, a sociedade em si, né? a questão relacionada a esses negócios. Eu me recordei, mas estava falando do professor Capanema, e, certa feita, tinha um debate entre o desembargador e o desembargador Capanema, e ele pediu para falar primeiro, né? E aí o desembargador falou assim: mas o seu tema vai ser sobre o quê? Eu disse: meu tema vai ser sobre a teoria da lesão. Não, você pode falar, porque esse tema é muito chato, entendeu? E aí o Capanema, então, começou a palestra dele daquela forma, né, muito extrovertida, e ele começou dizendo assim: meu reino por um cavalo, meu reino por um cavalo, meu reino por um cavalo. Isso, então, meus senhores, é a teoria da lesão, e começou a falar. Aí, depois, quando ele acabou de falar, o desembargador: mas agora não restou nada para eu falar, Capanema. Você deixou eu falar, né, a respeito da teoria da lesão. E ele tinha essa vocação, né, de conseguir transformar questões, às vezes, tão complexas em questões simplórias. Mas, então, meu primeiro é o agradecimento à professora Fátima Santoro, nossa doutora, né, que também sempre primou e prima ainda hoje
por essa questão não só acadêmica, mas profissional, da qualificação, né? Seja no CRES, seja no mercado imobiliário, seja na advocacia. Então, Fátima, meu agradecimento a você. Quando eu fui promotor lá em Juiz de Fora, às vezes em que você não se furtou em comparecer, né? Deslocando até Juiz de Fora para dar esse seu compromisso. Chegamos a fazer um congresso, né, internacional, graças à sua capacidade e à sua possibilidade, junto com o Otto e todo o seu nosso conhecimento, meu agradecimento, muito obrigado. Bom, na verdade, a ideia nossa é fazer rapidamente um colóquio aqui entre aquilo que o Marco César, né, meu amigo de vários anos, e que eu exploro muito, de obrigações e contratos da Fundação Getúlio Vargas, e estávamos aqui antes já fazendo um pequeno debate, né? Então eu preparei alguma coisa somente para provocá-lo e nesse sentido também provocar todos nós, a área do direito, né? Envolvendo essa necessidade de refletir sobre essa nova lei, a lei do superendividamento. Eu tive uma experiência nessa questão dos contratos imobiliários, a Fátima deve lembrar disso. Estava recordando isso ontem com o nosso professor desembargador Edson Rego, né? Também nos deu o prazer de concluir seu doutorado lá na UF, e recordava com ele a questão do Pacto Global, né? A necessidade de buscar a desjudicialização dos negócios imobiliários. E quando, então, eu era presidente de uma Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor, chamada MPCOM. Então, realizamos várias reuniões, realizamos eventos, né, com base em alterar questões relativas às cláusulas contratuais, ou mesmo com relação às questões mais focadas envolvendo a relação de consumo entre o consumidor adquirente do imóvel, né, e o fornecedor, incorporador, ou mesmo consultor. Também, como promotor, eu cheguei a ajudar algumas ações coletivas, né, envolvendo incorporadoras. Naquela época, eu estou retroagindo isso há mais de uma década, né, quando, no nosso entendimento, algumas cláusulas envolvendo os contratos imobiliários eram, ao nosso juízo, declaradas como cláusulas abusivas. Vejam bem como é que o direito avança, né? Então, por exemplo, eu cheguei a ajustar várias ações envolvendo a cláusula de tolerância, né? Aquela cláusula dos 6 meses após a conclusão do contrato, a cláusula envolvendo a contratação dos honorários, envolvendo o corretor, não que os contratos sejam algo ilegais ou abusivos, mas no sentido da contratação se por fora ou por dentro, né, da necessidade da transparência para o corretor, até, quem sabe, aquilo que nós ainda estamos hoje envolvendo a tabela price. Pois bem, nesse nosso andar da carruagem, hoje eu continuo atuando, né, recebendo várias reclamações ainda, porque hoje eu também ocupo um cargo de coordenador jurídico da Cotecom, aqui na Alerj, né, na nossa Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A deputada Cidinha Campos hoje não está mais, quem está ali hoje é o deputado Fábio Silva, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, e ele me convidou para que possa ficar à frente dessas ações coletivas. E temos colecionado reclamações ainda hoje envolvendo a questão dos contratos imobiliários. Então, com base nesse nosso dia a dia, né, que a gente faz aqui algumas ponderações, em forma até de provocação, o professor Marcos César, para que ele possa nos brindar com a sua exposição. Bom, a lei de superendividamento a gente acompanha já há mais de uma década, né? Nós recordamos que tínhamos 3 PLS, né, do Senado, PLS 281, 282, 283, e o 283 foi que deu margem à nossa lei 14.181, né? Esse projeto de lei do Senado, na sua origem, ele também entendia que era necessário atualizar o Código de Defesa do Consumidor, não só na questão do superendividamento, mas também na questão relacionada aos contratos eletrônicos e também às ações coletivas, né? Já que o nosso Código de Processo Civil se destina à composição relacionada a tão somente demandas individuais. Nessa andada dessa carruagem, o que fez a Lei 14.181, né? Ao nosso entendimento,
como eixo nodal da lei, penso eu, é acrescentar como direito básico do consumidor o mínimo existencial, quer dizer, acrescentar o reconhecimento com o direito básico do consumidor, a figura do consumidor como persona, né? E justamente hoje que nós somos comparados a algoritmos, né? São comparados a justamente coisas, números, né? Mas, na verdade, o Zygmunt Bauman, né, fala muito bem isso, transformando as pessoas em mercadorias, né? Porque hoje, na verdade, você compra tudo pela internet e ninguém quer saber o número que Fátima Santoro, Prim Lacerda, Marco César. Nós temos um número, isso, na verdade, corresponde a uma expectativa na contratação envolvendo essas questões do contrato. Pois bem, ainda hoje, e principalmente no negócio imobiliário, eu me recordo, não sei se a parte você disse, o Marco César, na Caixa Econômica Federal, no passado, eu estou retroagindo a 1994, aproximadamente, tínhamos uma prática abusiva. Era uma prática abusiva que dizia que, se você fosse financiar um imóvel na Caixa Econômica Federal, você deveria fazer um seguro da Caixa. Não sei se você se recorda, era um seguro SACI, era um seguro da Caixa Econômica Federal, que tinha também algumas cláusulas pérolas, né? Elas estabeleciam, por exemplo, o condicionamento: se você não fizer o seguro SACI, você não faz o financiamento na Caixa. E essas cláusulas pérolas que nós tínhamos, por exemplo, e que foi considerado como da casada, tínhamos, por exemplo, se o imóvel que fosse segurado para a SACI ocorresse uma tempestade, um temporal, um vendaval, né? E uma casa fosse feito o destelhamento das suas telhas, você teria direito a uma indenização por isso, desde que os ventos ultrapassassem 200 quilômetros por hora. Imaginando o coitado do nosso consumidor perguntando lá: vem cá, como é que está a velocidade do vento aí? Já está 80. Ele tinha que torcer para ter uma tempestade, um negócio sobrenatural, ou no caso de inundação mesmo. Teria direito a uma indenização, no caso de inundação do imóvel, desde que a inundação ultrapassasse o 5º piso. Meu Deus, no Brasil não temos tsunami, né? Isso fez com que, na época, inclusive, o Hélio Zagueiro era vivo, né? Ele contava muito essa questão. Foi necessário, então, a identificação junto a essa empresa pública, dizer: olha, esta prática é abusiva, isto é uma venda casada, não pode fazer isso. Mas bem, hoje não temos mais isso, né? Hoje você vai financiar um imóvel na Caixa, ela lhe faculta você a opção de escolher entre uma seguradora A, B ou C. Mas dizem os consumidores que ainda hoje a Caixa faz um novo condicionamento. E eu pergunto aos senhores e senhoras, antes de passar para o Marco César, se isso seria uma prática abusiva, uma venda casada. A questão que hoje se fala é: se você quiser financiar um imóvel nessa empresa pública, você primeiro tem que ter uma conta na Caixa, segundo, tem que transferir seu pagamento para a Caixa, tem que ter um cartão de crédito da Caixa. Não fizer, então quer dizer que você não tem direito àqueles juros que são subsidiados. Né? Será que este caso atual, Odierno, também é considerado hoje, como no passado, como uma venda casada, como uma prática abusiva? O Ministério Federal chegou a instaurar um inquérito civil público e, analisando essa questão, chegou isso ao entendimento hoje. Claro que tudo o direito, na verdade, ele não é estático, ele é dinâmico, né? A interpretação que foi feita, ao contrário do passado, é que isso não seria uma venda casada, pois que, nesse caso, você consegue financiar o imóvel, né, ao contrário do anterior, mas não com juros que são subsidiados pela Caixa, mas com juros no mercado, com juros que o Santander, que o Itaú e tudo mais. Mas, se você for cliente desta instituição, você consegue, então, ter um ato, né? Consegue, então, um financiamento com juros subsidiados por ser cliente. Faço essa questão inaugural porque é necessário fazer sempre uma análise do direito do consumidor
sobre o que significa o abuso. E é nesse sentido que, Marcos, eu queria já iniciar uma provocação a você, por ser professor de contratos e obrigações, né? E envolvendo a questão da necessidade de adequar, de interpretar. A nossa lei do superendividamento estabelece que é possível, então, essa repactuação do débito, né? Questões envolvendo a pessoa que for superendividada, estabelecendo, como eu disse aqui, como base do consumidor, mas há uma restrição no artigo da lei, que é o artigo 104, letra A, parágrafo 1º, dispondo que não se aplica isso à repactuação dos contratos imobiliários. É nesse sentido, Fátima, se você me permitir, eu quero, então, saber do Marcos César, né, se ele se coaduna ou não com o entendimento dele esta possibilidade de incluir nessa repactuação das dívidas e tantas outras dívidas endividado, também esse contrato imobiliário. Boa noite, Marcos. Gostaria de ouvir a sua primeira opinião a respeito da provocação. Tá fechado. Bom, inicialmente, eu gostaria de desejar a todos os presentes, começando pelo nosso vice-presidente, doutor Daniel, que se faz presente nessa nossa palestra, a doutora Fátima Santoro, uma querida amiga, né? Mãe do professor Guilherme, que aqui está também conosco, né? E é uma grande alegria, né, acompanhar aqui a sua trajetória de vida profissional, acadêmica, né? Vendo que você segue exatamente os passos, né, do bom filho, que segue os passos da boa mãe e do bom pai, né? Quer dizer, a retidão no caminho, né, sempre buscando o crescimento pessoal, né, através da sedimentação do conhecimento. Eu acho isso muito bacana e estou muito feliz em revê-lo, né, porque a última vez que eu estive contigo, você ainda era um menino para mim de calças curtas, né? E hoje você já é o meu colega aqui na Fundação Getúlio Vargas, né? E isso, para mim, é um motivo de muita graça, muita alegria, de muita satisfação. Me reportar também a doutora Daniela Capanema, né, pela sua presença, né? O seu pai, uma pessoa querida, o seu nome é um nome muito forte, né? E tem um momento que eu citei inicialmente, eu acho que não estávamos no circuito, né? A gratidão eterna que eu carrego, né, ao doutor Silvio, né? Na época áurea do CEPAD, né? E nós tínhamos ali o desembargador Fabião, o desembargador Wilson Marcos Menezes, e o meu querido amigo, professor, já saudoso também, Mário César Machado Monteiro, que me apresentou o seu pai, né? E lá, então, eu comecei meus primeiros fundamentos, né? As minhas primeiras atrapalhadas, né? Tentando ali ingressar na vida do magistério, né? E graças a Deus, as oportunidades dessas pessoas generosas que passaram pelo meu caminho, né? E nele, o seu pai, tive essa oportunidade de desenvolver a atividade que hoje desenvolvo, né? Atrelado à minha advocacia. E não poderia ser diferente, né? O meu querido amigo, professor Plínio Lacerda, um amigo que tem já mais de 26 anos, né? Eu e Plínio nos conhecemos na Universidade de Gama Filho, né? Fomos colegas, né, como professores da Universidade de Gama Filho. Depois, por influência do Plínio, né? Certa vez o Plínio me chamou para um campo, né? Já estávamos fazendo mestrado, ele já estava no mestrado da Gama Filho, um semestre à minha frente, e o Plínio falou: Marquinhos, estamos indo para Goiânia, pela Fundação Getúlio Vargas, e o Plínio falou: Marquinhos, se eu fosse você, pensaria na hipótese de você vir estudar comigo o direito do consumidor, porque, segundo o Plínio, como você teve uma boa escola, isso é certo, né? Mas você também domina aí a questão das obrigações dos contratos e, consequentemente, seria muito interessante você migrar para as relações de consumo, haja vista a sua natureza contratual também. E nós fazemos aqui um estudo. E aí o Plínio me desafiou, né, a fazer a prova do mestrado na Universidade de Gama Filho. Assim eu fiz. E sobre a questão da nossa dissertação, culminou exatamente com essa sugestão do professor Plínio Lacerda, né, de estudarmos ali a questão do revisionismo dos contratos, né, falarmos sobre a questão da revisão dos contratos à luz do Código de Defesa do Consumidor, tendo o professor Alejandro Bolgalo, à época, como meu orientador.
Então, o meu agradecimento eterno ao Plínio, né, o professor Plínio Lacerda, que hoje é meu sócio, né? Digo brincando aqui, doutora Daniela, que o Plínio hoje é meu estagiário, né, porque foi promotor de justiça durante anos, né, Fábio? E agora aqui ele é meu estagiário, né, na advocacia. Então, isso para mim é muito importante, né, tê-lo como meu estagiário. Mas a sua pergunta, professor, com relação ao tema da nossa palestra e com relação também a essas discussões que nós temos aqui dentro do nosso instituto também, né, ela me faz refletir sobre a necessidade de nós fazermos uma análise, primeiro, dentro do que representa essa estrutura dos contratos no universo econômico. Analisando essa figura dos contratos sob a ótica da sua constituição e os seus efeitos nas relações de consumo, né, e, consequentemente, também nas relações civilistas. Para os que estão nos ouvindo, né, eu, quando fui fazer o meu doutorado na Universidade Federal Fluminense, o tema da nossa tese de doutoramento foi, na verdade, um desdobramento da minha dissertação de mestrado, onde nós tivemos a oportunidade de falarmos sobre a função social dos contratos, né, nas relações consumiristas e civilistas, traçando um perfil histórico, teórico e dogmático nos séculos XIX e XX. E conseguimos atravessar esse desafio. E, atravessando este desafio, uma das grandes metas do nosso trabalho era exatamente, primeiro, fazermos um tensionamento nas regras que envolvem o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil, tendo como ponto de partida a figura da teoria do diálogo das fontes, de Eric James, né, aqui por nós introduzida pela professora Cláudia Lima Marques, no que diz respeito às resoluções, às soluções dos conflitos oriundos das relações de consumo e a aplicação subsidiária das normas civilistas. E, nesse contexto, o que me chama a atenção, quando a sua indagação, professor Pedro, é o fato da questão contratual, né? Porque, ao falarmos sobre os contratos, nós somos obrigados a nos remetermos lá no campo de direito das obrigações, né, onde o professor Silvio Capanema foi um craque, né? Na verdade, ele foi o Pelé das obrigações dos contratos, né? E, nesse caso, eu me lembro que as obrigações, naquela época, o professor Silvio Capanema sempre dizia: não se esqueçam que as obrigações têm como fonte a lei como elemento premier. Os contratos, as declarações de vontade unilaterais e os atos ilícitos. E, nesse contexto, levando em consideração o fato do avanço do tempo, né, e a questão também da legislação, né, e isso nós vimos, né, as nossas turmas lá do mestrado, do doutorado aqui da Universidade Veiga de Ouro Preto, né, e também lá da UFRGS, que acompanham a sua disciplina, e a evolução do tempo, né, as consequências da modernidade, elas trazem uma repercussão direta, né, e Anthony Giddens cita isso, a obra, né, com Ulrich Beck, né, a questão de uma necessidade de reflexão do direito a partir de fatos sociais, né, novos fatos sociais, novas implementações que se fazem presentes diante de circunstâncias que envolvem a vida humana, tanto no plano das suas relações sociais, como também nas suas relações jurídicas, né? Uma vez que as relações jurídicas é uma espécie do gênero relação social, né? O que diferencia é que a segunda, a relação jurídica, ela tem como ponto de partida o fato jurídico, o fato previsto na lei. E a lei do consumidor superendividado, como assim começou a ser tratada, né? A Lei 14.181, ela, na verdade, tem por escopo tratar e discutir as questões envolvendo o consumidor superendividado. Então, lembre-se que começamos a falar aqui sobre a questão de diálogo das fontes, né? E Código Civil e Código de Defesa do Consumidor. E essa lei, que fala sobre o superendividamento, ela, na verdade, fala sobre o superendividamento do consumidor. Então, eu começo a perceber que esta lei ela tem por escopo, né, o objetivo é a sua incidência nas relações contratuais
que primam pela convergência e incidência do princípio da vulnerabilidade do consumidor. Nesse contexto, quando você levanta o fato de que a própria lei, no seu artigo 104, excepciona, né, a não aplicabilidade da extensão dessa lei no que tange a questão dos contratos envolvendo a alienação fiduciária e garantia, né, e levando em consideração o fato do grande peso que os contratos de alienação fiduciária e garantia têm hoje, dentro de uma perspectiva dos negócios imobiliários, no que tange ao sonho da aquisição da casa própria, né, que no Brasil é o maior sonho de conquista, em especial, né, para a classe média, nós vamos perceber que admitimos a hipótese de que a relação envolvendo a aquisição imobiliária, tendo como ponto de partida um fornecedor de serviço que é exatamente a empresa que se propõe a esse tipo de negócio em parceria com uma instituição financeira que com ela viabiliza o crédito para que alguém possa se tornar no futuro proprietário, ok? Esse sujeito, eu prefiro chamar de pessoa de direito, né? Porque a lei traz essa peculiaridade, né? Ela trata da questão do superendividamento do consumidor pessoa física. Ela não se aplica ao consumidor pessoa jurídica, porque a ele, em caso de superendividamento, abre aspas, em caso de insolvência, em caso de risco de insolvência ou fim de falência, consequentemente, você vai tratar da matéria desse fornecedor pessoa jurídica na lei própria. A lei do superendividamento ela está diretamente ligada ao consumidor, né, pessoa natural. E, nesse contexto, eu começo a observar que o tratamento, e nós vimos isso quando estudamos, né, a questão da discussão do tema se o direito é do consumo ou se o direito é do consumidor, na obra do professor Carlos Enfim, né, essa questão do direito econômico. E nessa perspectiva, né, sobre essa questão que envolve as regulamentações de normas, que tem por objetivo, né, regular a produção e a circulação de produtos e serviços do mercado econômico, nós vamos perceber que aí se faz presente contratos de alienação fiduciária em garantia. E sabido é, né, que essas relações, pela sua própria natureza, elas são relações de natureza consumeristas. E aí nós esbarramos no fato dessa ponderação da Lei 14.181, quando traz uma nova redação ao artigo 104, dizendo que, sob a perspectiva desta lei, né, fica afastada a possibilidade de aplicação de seus efeitos para o consumidor, né, que está impossibilitado de pagar as suas dívidas, ok? Dele trazer, né, dentro do conjunto dessas dívidas que ele possui, gerando um superendividamento, né, discutir a questão também dos débitos oriundos das suas dívidas oriundas deste contrato, que tem previsão legal no artigo 53 da Lei 8.078/90. E, neste contexto, é muito interessante nós começarmos a observar o que visa efetivamente a lei, né? E a lei, na verdade, essa Lei 14.181, ela aumenta a proteção da pessoa sobre os endividados. Na verdade, a lei é exatamente dar um caráter mais protetivo, né, do que naturalmente a própria relação jurídica de consumo já confere ao consumidor. E, nesse momento, nós temos ali, né, um grupo de pessoas que tem o interesse nessas relações sobre a ótica do investimento do seu negócio, da perspectiva da oferta de moradia, né? E aqueles que têm interesse e a necessidade
sob a perspectiva da sua dignidade, e possuir ou ter a propriedade de um imóvel para nele residir e fazer ali, quem sabe até, né, para o Supremo, a herança que deixa para a sua família, pelo menos um imóvel. É isso que mais nós ouvimos, né, dentro de um contexto da massa trabalhadora brasileira, né, normalmente sempre atrelada a uma faixa salarial, cujo sonho dela é morrer e deixar uma casa para que a sua família possa se abrigar. Bom, levando-se em consideração o fato de que nós temos aí também questões que falam sobre condições mais justas de negociação para quem contrata um crédito, esse é o objetivo, um dos objetivos da lei, nós vamos perceber que admitir a hipótese, afastarmos a hipótese, né, do consumidor superendividado, trazer o crédito, né, quer dizer, a questão do inadimplemento desse crédito que a ele foi facultado, dele poder ajustar as suas condições econômicas através de um processo de recuperação judicial do seu crédito, das suas dívidas, ok? Para evitar exatamente a sua insolvência civil, na minha opinião, isso fere princípios constitucionais profundos. Por exemplo, a própria função social dos contratos. Por quê? Pelo princípio da função social dos contratos, e aí nós sustentamos na nossa tese, ele se constitui como sendo um princípio guarda-chuva. E sobre ele estão outros princípios que, quando não observados, eles ofendem naturalmente o sentido da existência desse instrumento contratual, que tem por escopo, né, no novo patamar, a circulação de riquezas, dentro de um princípio de proporcionalidade e de isonomia de oportunidades entre os contratantes. Ora, levando-se em consideração o fato que, dentro da perspectiva da Política Nacional das Gerações de Consumo, no seu artigo 1º, nós temos lá, no seu inciso 1, né, nós temos a figura do princípio da vulnerabilidade como sendo o ponto de partida, o pilar que até serviu para poder ampliar o conceito do consumidor dentro das teorias tradicionais que envolviam ali a questão do fato da vulnerabilidade técnica, a vulnerabilidade jurídica, a vulnerabilidade informacional. Nós também falamos da vulnerabilidade econômica, não é? E sobre a ótica dessa questão contratual, eu discutei mais a questão da vulnerabilidade jurídica, uma vez que a natureza dos contratos estabelecidos sobre essa ótica são contratos de adesão, e, sendo esses contratos de adesão, a própria legislação do Código de Defesa do Consumidor, do artigo 47, estabelece o princípio da interpretação mais favorável do contrato ao consumidor, num sentido muito mais amplo, por exemplo, do que ocorre quando a interpretação dos contratos de adesão à luz do Código Civil. A questão é, esses contratos de alienação fiduciária em garantia, eles têm natureza civilista ou eles têm uma natureza consumerista? Porque se nós formos admitir que ele tem uma natureza consumerista, eu não posso afastar uma lei que permitir que o consumidor ele venha usufruir das prerrogativas que a lei do consumidor, que a lei da pessoa superendividada tem sob a argumentação de uma exclusão dele poder trazer para dentro do conjunto, né, de suas dívidas a dívida oriunda de um contrato de alienação fiduciária em garantia. No meu sentir, é incoerente esse tipo de posicionamento, né, sob a perspectiva da finalidade da lei, quando volto a repetir, ela tem um caráter extremamente abrangente e digo mais, né? Eu entendo que o caráter dessa norma ele é muito mais amplo do que efetivamente uma simples revisão de contrato.
Por quê? Porque eu não posso confundir essa lei que envolve o superendividamento do consumidor com a tradicional e a clássica teoria revisionista dos contratos. Por quê? Eu primeiro tenho que analisar o escopo. E o escopo é o propósito da legislação em si. E a legislação em si, ela tem como escopo a recuperação judicial do consumidor. E tem como pilar o princípio da garantia do mínimo existencial. Ora, admitir a hipótese que eu falo sobre a existência da garantia do mínimo existencial, né, e levando em consideração o fato que eu tenho aí, dentro desse conjunto de dívidas, né, desse sujeito, desse concernido, que efetivamente chega a um grau de estagnação de endividamento tão grande que não consegue mais honrar com as suas dívidas, né, e principalmente o sonho da casa própria, né, e afastá-lo dessa possibilidade de trazer para maior negociação essa dívida, com tempo para que ele possa escalonar e pagá-lo, na minha opinião, há aí uma incoerência, ok? Dentro da consagração dessa concepção do artigo. E chama atenção também para o fato de que a lei, né, ela também procura trazer uma maior transparência nessas relações. E quando eu falo em transparência, Plínio, todos que estão nos ouvindo aqui, professora Daniel, professor Guilherme, né, os advogados, o doutor Daniel, a colega professora Fátima Santoro, quando eu chamo essa questão de uma maior transparência, eu também preciso estar atento aos ditames do que se refere ao fato dessa construção normativa que teve como ponto de partida a concepção no direito francês, não é? E que nós sabemos, né, que a questão quanto ao suporte, né, desta lei ao consumidor, né, é exatamente focado no sentido de fazer com que, recuperando a condição econômica deste consumidor, esse também possa retornar para o mercado de consumo. E eu me lembro, né, Plínio, que nós participamos de uma palestra com a professora Cláudia Lima Marques, né, na UF, e a professora Cláudia Lima Marques falou, inclusive, sobre o aspecto do que representa a recuperação desses consumidores através da lei e o impacto disso gerado na própria economia. Ora, então, eu não posso particularizar instituto, uma modalidade de contrato cuja sua natureza ela tem uma relação, ela tem uma ligação, uma relação direta com as relações de consumo. Não sou eu que estou dizendo isso, está lá no artigo 53 do próprio Código de Defesa do Consumidor. Então, eu já começo a chamar a atenção que temos, hoje, já uma decisão em São Paulo, proferida pelo juízo da vara de Taubaté, admitindo e afastando a hipótese de ilegitimidade passiva de construtoras quando do pleito do pedido de rescisão de contratos por conta de inadimplemento de obrigação contratual em contrato de alienação fiduciária em garantia. E, nesse momento, sabemos, nós também, que a questão da legislação, e volto a repetir, ela tem um campo de alcance muito maior do que especificamente, né, a existência de um débito oriundo de uma relação contratual, mas sim um universo de dívidas que cercam o consumidor. O caráter dessa lei, na verdade, é ela poder permitir que aquele que está à mercê de uma condição fruto de injustiças, até pela falta de maior esclarecimento de informação dessas operações, e ontem nós estávamos lá na Comissão de Defesa do Consumidor, né, Plínio?
E tinha um colega nosso falando, inclusive, a respeito da obrigatoriedade agora, por parte das instituições, ao trabalharem com os contratos de venda de alienação fiduciária, apresentarem um quadro informacional dentro da estrutura deste contrato. E, nesse contexto, eu me lembro, né, das minhas lições na graduação com o professor Alexandre Martins de Castro, quando ele citava o professor Caio Mário da Silva Pereira, na sua obra Instituições de Direito Civil, volume 3, onde o professor Caio Mário, já naquele ano, né, em 1982, estou me reportando ao ano de 1982, o professor Caio Mário já dizia o seguinte: o mundo moderno é o mundo dos contratos. Então, se eu tenho um processo de transição, né, de avanços na legislação, né, em legislações, né, e em 88, uma Constituição Federal que é chamada de Constituição Cidadã, que prima por princípios, né, e entre esses princípios fundamentais, o direito do consumidor, né, levando-se em consideração o fato da existência da aplicação das normas das relações de consumo envolvendo os contratos de alienação fiduciária em garantia, admitir a hipótese, né, de afastabilidade dessa possibilidade do consumidor louvar-se da lei para fim de trazer, dentro da estrutura dos seus débitos, acordo com os seus credores, eu entendo que houve aí, na nossa modesta opinião, uma contradição, né, sobre a ótica do propósito da legislação. Levando-se em consideração o caráter do contrato que é de adesão, né? Nós sabemos muito bem que o contrato de adesão, ele, na verdade, ele tem como o princípio da autonomia da vontade, não se aplica aos contratos de adesão, isso é uma exceção, né? Levando-se em consideração o fato, né, que, em se tratando também desses contratos de adesão, né, é a questão da reciprocidade das obrigações do sinalagma se faz presente, né, e eu já, por algumas vezes, né, tenho esclarecido aos alunos na graduação o cuidado de analisar os contratos de adesão por conta até do que está escrito no próprio Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 54, quando diz que o contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido estabelecidas unilateralmente por um dos contratantes ou pela autoridade competente. E digo para os alunos na graduação em especial, e também na pós-graduação, né, o Guilherme com certeza deve ter esbarrado com isso também, né, Guilherme? E você chega e fala sobre os contratos de adesão e alguns alunos confundem, né, os efeitos das relações obrigacionais, né, com a teoria da declaração da vontade. E aí, nesse exato momento, nós somos obrigados a esclarecer, não, os contratos de adesão, eles, na verdade, têm as suas condições pré-estabelecidas por um dos proponentes, que, nesse nosso caso aqui, seria um fornecedor, né? E, por outro lado, nós vamos perceber que, quanto aos seus efeitos obrigacionais, os contratos de adesão geram obrigações recíprocas, que, neste caso, nós temos uma triangulação muito interessante, que é a incorporadora, a instituição financeira e o consumidor que quer adquirir o seu imóvel. Então, chama atenção porque, até onde pude perceber, né, o grande volume de expectativas geradas, né, são exatamente em novas aquisições de imóveis, utilizando cada vez mais essa questão dos contratos de alienação fiduciária e garantia. Que, na verdade, né, para poder encerrar e devolver a palavra a você, nós sabemos muito bem que, no Brasil, nós tínhamos, inicialmente, a alienação fiduciária e garantia sendo tratada apenas para os bens de natureza móveis. E que, depois de um grande lobby das instituições financeiras junto ao legislador, junto ao Poder Legislativo, né, eles conseguiram essa benesse, né, de também poder trabalhar agora aí com essa oferta de crédito, né, sob a perspectiva de bens de natureza imóvel. É bem verdade
né, que nós temos uma carência de moradia muito grande. E a lei, né, ela foi muito benéfica sob o aspecto, né, de poder permitir também que se estendesse aos bens de natureza imóveis, né, essa prerrogativa da alienação fiduciária em garantia. Mas eu volto a repetir, né, me incomoda, né, essa questão redacional do artigo por você mencionado, né, sobre a perspectiva de afastar, né, essa possibilidade de aplicação da lei aos contratos que envolvem as relações de consumo, em especial os contratos de alienação fiduciária em garantia. Marco, eu gostei muito da sua explanação. Anotei até aqui algumas questões que eu acho que eu vou, peço vênia a quem possa interpretar o contrário, mas que eu venha fazer eco, né, do seu posicionamento. Eu pude perceber que, na verdade, o que você retrata é o princípio da proibição do retrocesso, né? Onde norma posterior ao Código do Consumidor não pode jamais retroceder a uma garantia fundamental que é de direito do consumidor. Tem muito que você falou da questão da ação revisional diferente da repactuação. Também entendo, e a lei estabelece essa distinção, pois o pedido que é formulado numa ação revisional é um pedido constitutivo, que é aquele que cria, modifica ou extingue uma relação jurídica existente. Ao contrário da repactuação, que muito bem você falou comigo aqui, que é um pedido disruptivo, né? Envolvendo repactuar. Logo, os pedidos realmente são diferentes, não são pedidos com similitudes, mas sim com objetivos próprios. E aí eu somo ao seu entendimento que deve ser feita não uma interpretação gramatical, uma interpretação ao pé da letra, que se fala ao traduzir a própria lei, né, dizendo que é vedado, é proibido aos contratos de financiamento, período de garantia real, para dizer, então, que a alienação fiduciária não seria, mas diz lá financiamento envolvendo atividades imobiliárias, mas que deve ser feita, então, uma interpretação teleológica, né, finalística. Essa, na verdade, é a função do Código Consumidor. E você, com o seu brilhantismo, falou muito bem do chamado dirigismo contratual, porque se o contrato de adesão previsto no Código permite o intervencionismo do Estado em busca de um justo equilíbrio, e aí nós estamos falando do postura subjetividade, que necessita desse justo equilíbrio, assim como uma empresa, né, precisa, na recuperação judicial, da intervenção do juiz para buscar um reequilíbrio e repactuar suas dívidas com os fornecedores. Eu fiquei vendo aqui que a lei do consumidor, ao contrário, por exemplo, da lei da liberdade econômica, que estabelece o princípio da intervenção mínima do Estado. Então, não tem lógica permitir uma repactuação com os credores, né, envolvendo relações de consumo, excetuando as questões relacionadas ao crédito imobiliário no financiamento, que é um contrato complexo, necessitando do princípio da transparência máxima, entre outros. E lembro aqui que, dentro dessa capacidade, o artigo 6º, inciso 5º, ele difere do artigo 6º, inciso 11, porque o artigo 6º, inciso 5º do Código do Consumidor estabelece os direitos básicos do consumidor, a modificação das prestações desproporcionais ou a revisão dos seus contratos em razão de fatos supervenientes que causam inutilismo excessiva. É a revisão. Mas já no artigo 6º, inciso 11, por toda razão, você aqui coloca mais uma vez a necessidade da repactuação. Então, ele fala lá, na garantia de revisão ou repactuação. E, nesse sentido, Marcos, fiquei muito satisfeito da sua opinião, que vem justamente coincidir com o nosso posicionamento. Eu recordo que o Código do Consumidor é uma lex legum, né? O Código do Consumidor é uma lex legum no sentido de que nós não estamos mais sob a égide da teoria da norma, como muito bem dizia Kelsen, sim, hoje sob a teoria do ordenamento jurídico nas lições de Norberto Bobbio, significando dizer, entre as normas heterotópicas, é necessário, como você muito bem disse, buscar um diálogo das fontes, como muito bem sugere o professor doutrinador alemão Eric James, significando dizer que o Código do Consumidor é uma norma de sobre o direito,
uma norma sobre estrutura jurídica. E é nesse sentido que ele deve ser obedecido e ele deve ser totalmente buscado a sua interpretação máxima. Eu aqui, para finalizar essa nossa provocação, Marcos, eu me recordo, por exemplo, que lá na Codecom, eu me lembrei aqui agora de um conceito que o desembargador Luiz Roldão, a quem carinhosamente nós chamamos de Roldãozinho, né? para distinguir o pai, né? O Roldão, né? O Roldãozinho, ele tem uma concepção assim, até de cláusula abusiva, tão simplória, mas de um alcance tão profundo, que ele dispõe dizendo assim: uma cláusula abusiva é aquela que ofende a boa-fé e fere e trai as legítimas expectativas do consumidor. Digo isso porque recebemos e temos recebido várias vezes reclamações do contrato, por exemplo, da BMG, né? O consumidor pede o financiamento já não é de crédito imobiliário, mas de um crédito, né? Buscando sair da sua dívida com cartão de crédito, sua dívida com cheque especial. Então, ele faz um empréstimo buscando no BMG um outro valor para compor suas dívidas. E, nesse patamar, passado, geralmente, 5, 6 meses, ele vem e reclama do BMG, diz: olha, eu não estou entendendo, eu estou pagando esse financiamento do BMG, mas a minha dívida não diminui com o BMG. E aí surge aquilo que nós chamamos de cláusula surpresa, né? A pessoa fez: mas o senhor está sabendo que o senhor está pagando, na verdade, não financiamento, o senhor está pagando, na verdade, é um valor do cartão de crédito, que é o valor que o senhor está pagando, só o juros do cartão de crédito. E ele, naquele momento, ele fica surpreso, trai a sua legítima expectativa, e aí, quando a gente busca, então, uma demanda para sensibilizar e buscar atender o consumidor na sua interpretação, a gente é surpreendido que, além do contrato que ele assinou e dispõe no contrato que ele é um cartão de crédito, que ele assina um outro contrato chamado TCLE, Termo de Consentimento. Quer dizer o seguinte: eu esclareci a ele que eu estou fazendo não é um CDC, não é um contrato direto com o consumidor. Na verdade, eu estou fazendo o que ele pediu, peguei o cartão, dei o cartão, ele está tirando os juros do cartão, né? Quando, na verdade, é legítima expectativas do nosso consumidor. Está indo agora, Marcos, para o nosso contrato de financiamento, né? Não é ilícito ou abusivo se isso tiver tudo claro, transparente, né? Demonstrando ali a necessidade daquele empréstimo. Mas, de alguns fatos que nós temos visto, isso não seria próprio de inibir ao consumidor, que está superendividado, poder financiar, poder repactuar todas as dívidas e, quando chega justamente da sua casa própria, ele não poder fazer. E aí, Marcos, como provocação final, eu queria te perguntar, nessa forma de repactuação, você entende que é possível fazê-lo somente judicialmente? Ou teríamos como fazê-lo de forma extrajudicial? Pergunto isso porque, muitas das vezes, tem um prazo para que você faça o pagamento. Ali até estabelece um prazo máximo em juízo até 5 anos. Qual seria a sua ideia, a sua concepção envolvendo da possibilidade ou não dessa repactuação nos contratos imobiliários serem feitos de forma extrajudicial? Bom, levando-se em consideração o fato da existência de que, odiernamente, né, e aí estou parafraseando o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, quando ele cita que muito mais grave do que ferir uma norma é você ferir um princípio de direito, e essa oportunidade eu tive de ouvi-lo, né, quando nós fomos participar do congresso em 2003, em Sergipe, a OAB de Sergipe, né? Falar sobre as inovações, no meu caso, as obrigações dos contratos, né? E o professor Antônio Bandeira de Mello, junto com o ministro Fux,
nosso presidente hoje do STF, né, foi falar sobre os aspectos dos direitos fundamentais, etc., me coube ali ouvir, por último, né, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. E o professor Celso Antônio Bandeira de Mello dizia exatamente sobre isso, a questão da necessidade de nós compreendermos a importância dos princípios no que tange a questão das contratações, né, das normas contratuais, das cláusulas contratuais, na verdade. Eu estou agora projetando, né, o contrato sob o princípio da obrigatoriedade, consagrando ali o fato da dita romana pacta sunt servanda, que o contrato em força de lei entre as partes é abstrato, né? Consequentemente, eu entendo que existe essa possibilidade, sim, de repactuação, né? Mas uma coisa é fato, né? Essa repactuação ela deve ser analisada sob a perspectiva do enfrentamento do que diz a legislação. Por quê? Porque a legislação ela estabelece, em um dado momento, se porventura houver qualquer grau, né, de dificuldade gerada por um dos credores que não tem uma razão justificável, pelo princípio da íntima convicção do Estado juiz nos limites do processo, ele pode decidir opinar pela determinação da aplicação da recuperação judicial. Tatis mutantes, eu penso que é sempre de bom tom afastarmos o judiciário, né? E sempre procurarmos buscar aqui a desjudicialização, e essa é um dos nossos trabalhos aqui no escritório, né, Felipe? Nós trabalhamos hoje muito focado nessa realidade, porque, segundo... Opa, eu que venho de um processo de rouquidão. Nós vivemos uma realidade, e essa informação também me foi passada, de que hoje, aproximadamente no CNJ, nós temos 123 milhões de ações distribuídas no Brasil. Ora, se nós temos 123 milhões de ações distribuídas no CNJ, temos uma população de 220 milhões de brasileiros, um pouquinho mais, talvez. Vamos ver aí quando for feito o censo. Eu tenho hoje, em tese, para cada 2 brasileiros que nascem, um judicializando. E, meu amigo, não há estrutura humana, primeiro, enxergando a pessoa do magistrado. Não há estrutura humana, nem operacional, para poder atender tantas essas demandas. Então, eu digo, e o que é muito interessante, né, no estudo do direito comparado, é nós fazermos algumas reflexões o que está acontecendo hoje no continente mais antigo do mundo, que é a Europa. Não é? Essa questão envolvendo o fato da elucidação dos conflitos dentro daquilo que é possível de direitos disponíveis, né? Esse afastar da jurisdição, né, sobre a ótica de uma autonomia privada, desde que você observe os princípios da legalidade, como sempre prestigiando a supremacia da ordem pública. Ok? Então, eu vejo, né, que isso, na verdade, seria uma possibilidade concreta, real, né? Mas digo que hoje já começamos a ver juízes, né, e citei o caso do Estado de São Paulo, né, que já começam a enfrentar essa questão que nós aqui estamos discutindo, né, sob a perspectiva da aplicação do CDC no que tange a essas questões envolvendo alienação fiduciária e garantia, tendo a perspectiva da aquisição dos bens de natureza imóvel. Então, eu creio que nós caminhamos para isso. Talvez, né, e esse meu pensamento, né, essa minha concepção, ela nasce nas nossas discussões, né? Tem também um trabalho que foi feito pelo professor André Perim, né, em que ele também sustenta esse nosso posicionamento, quando ele fala sobre a questão de que a lei do consumidor
a lei do superendividamento, ela traz consigo uma questão disruptiva, ok? E, nesse contexto, eu entendo que a lei ela é muito mais abrangente, porque nós precisamos identificar quais são os objetos, né? Lá do artigo 6º, qual é o objeto do artigo 6º, inciso 5º do CDC, que volta ao ponto de partida da minha fala, que foi a minha dissertação do mestrado, que é a revisão ou modificação do contrato em virtude de onerosidade excessiva da prestação, com o propósito da lei que é muito maior, que é exatamente o quê? Abarcar esse consumidor superendividado de dívidas que tenham natureza jurídica de relação de consumo para permitir a ele a possibilidade de ter uma perspectiva de dignidade, de não precisar usar nome de terceiros para poder contrair, né, obter, determinados produtos ou serviços, porque, na verdade, ele está totalmente inviabilizado, né, quanto à questão do seu crédito. E uma coisa também que nós temos que observar sobre a questão da tutela do crédito responsável, né, as instituições financeiras também, elas têm essa obrigação consigo, né? A legislação fala, no artigo 6º lá, né, que deverá haver, 6º agora do CDC, né, por conta da modificação feita através dessa legislação, um maior esclarecimento, uma melhor educação financeira para que esse consumidor tenha acesso ao crédito responsável. Então, eu me lembro, né, de um trabalho, de uma tese de doutoramento que eu li, não sei se foi aí na UF, ou se foi, acho que foi na UF, o doutoramento foi na UF, em que o aluno trazia o pensamento do Enzo Hope, quando fala sobre a questão do contrato, de quando ele se encontra efetivamente, né, constituído. E aí eu me lembro, né, de uma questão que nos levava a uma certa inquietação sobre a ótica desses experimentos de negócios jurídicos, né? E a questão de que, sobre a ótica da primazia de uma concepção contratual, eu me lembro que o saudoso professor Capanema dizia: o contrato ele se considera constituído quando ele resulta da vontade das partes, das valorações dos juízes e da disposição da lei. Então, digo que a questão dogmática, né, a questão teórica, né, elas devem ser enfrentadas, né? E uma coisa que também me incomoda hoje muito na academia, né, é o fato de que hoje nós temos observado que as pessoas têm estudado muita jurisprudência nos cursos de graduação e pouco têm estudado a doutrina que nos dá a concepção para uma melhor interpretação, até mesmo desta lei, que, embora ela tenha um caráter excepcional, né, é um avanço espetacular sobre os efeitos da nossa sociedade, mas que tudo merece sempre assim ter um outro olhar, uma outra visão. Precisamos discutir, né? A lei é uma lei nova, a lei de 2021, né? E nós temos as situações que, por exemplo, implicam na questão da garantia do mínimo existencial, né? E inviabilizar, né, contratos cuja sua natureza é exclusivamente consumerista, né, afastá-lo de um processo, eu entendo que seria incompatível, ainda que se argumente: mas acontece que neste contrato existe uma garantia. Ora, eu sei, existe a garantia, né, mas a garantia é aquele que diz respeito ao sonho da casa própria, né, os créditos que já foram pagos, né? Então, consequentemente, essa triangulação, né, contratual, ela envolvendo esses personagens nessa relação contratual, né, que é o consumidor, né, o empreendedor, né, e as instituições financeiras, eu entendo que a vulnerabilidade aí é fato inerente, né, e deve sim o Estado, o juiz, né,
ao analisar essas demandas, perceber exatamente essas nuances, né? Essas perspectivas, para saber até quem interessa efetivamente, né? Essas exceções à regra, né? Então, essas são as minhas considerações, né? E devolvo a palavra à professora Fátima Santoro, né? Márcio, deixa eu só ponderar só um problema aqui, que é para a gente passar para a Fátima. Boa. Você me fez lembrar aqui o Mauro Capelletti, né? Naquelas citadas ondas renovatórias, né? No qual ele cita a terceira onda renovatória, que é acesso à justiça. Realmente não teria lógica buscar um tema que a professora Fátima Santoro nos trouxe aqui, sobre a possibilidade da lei de suprimento aos negócios imobiliários, que não fosse estendido a esse consumidor vulnerável a possibilidade de repactuar ou rever, como muito bem você colocou aqui, essa interpretação teleológica. E eu estava lembrando aqui, falar que nós fizemos aqui no escritório, envolvendo o Hospital Badim, né? Naquele nosso caso, nós atuamos nele, né? Incidente, né? Envolvendo vítimas fatais que faleceram ali, que como nós conseguimos, através de técnicas extrajudiciais, através de mediação, né? Uma composição de um conflito que poderia durar anos e anos, e em 3, 4 meses conseguimos, numa jurimetria, né? Buscar essa sensibilidade. Me fez lembrar um professor meu também, que foi idealizador da IMERS, o professor desembargador Cláudio Viana Lima, né? Sempre dizia o seguinte: a jurisdição é o monopólio estatal, mas a justiça não. Significa dizer que, nas suas palavras, é possível, então, a repactuação desses superendividados, né, dessas dívidas dos consumidores, através da forma como nós fizemos no Badim, todos os casos que tivemos aqui, de forma extrajudicial, né, buscando, assim, dar a quem se é seu direito, em busca de uma razoabilidade, em busca do que você citou aqui, do mínimo existencial do consumidor. É nesse sentido que eu quero te agradecer muito você ter nos dado essa possibilidade aqui de luto em conjunto, coadunar com a expectativa, espero ter atendido o nosso debate aqui ao consumidor. E agora sim eu passo a palavra à professora Fátima Santoro para as suas considerações. Muito obrigado. Meus queridos, eu só tenho assim, a agradecer que aula que tivemos hoje. Acho que todos que estão aqui presentes são assim, apaixonados, né, pela didática, pela clareza, pela profundidade, né, pelo conteúdo que tanto o doutor Marcos César, quanto o doutor Pedro Lacerda puderam aqui demonstrar. Eu, como diretora jurídica pedagógica da BAN, estou extremamente feliz e agradecida, né, por essa oportunidade desses meus 2 queridos amigos de muitos anos de batalha, né, querido Marcos César e querido Pedro. Eu vou pedir ao Daniel, que, por favor, veja no nosso chat as perguntas de alguns colegas, e logicamente já vi aqui vários elogios, que não poderia ser diferente da palestra agora que eu fiz de Marcelo. Com você, Daniel, que temos no nosso chat, tem alguma pergunta? Não. Quero inicialmente parabenizar o doutor Marcos, o doutor Plínio, pela palestra. Tá? O brilhantismo de vocês vai estar traduzido nos elogios, que daqui a pouco nós vamos passar para vocês. E elogiar também, Fátima, pela escolha do tema inédito, né, na nossa associação, e pela escolha dos palestrantes. Antes de passar para os elogios, eu lembro a vocês que amanhã tem a mentoria da BANI. Tá? O tema vai ser Planejamento Patrimonial da Família, começando às 17 horas, com a doutora Ana Carolina Tetoldi. Tá? Guardamos vocês. E quero também fazer um convite especial, mas muito especial mesmo, que é na quinta-feira, dia 5, às 18 horas. Nós teremos a inauguração do quadro do ex-presidente e conselheiro nato, que está compondo a nossa mesa aqui hoje também, Sidney Seixas de Santana. Tá? Às 18 horas, depois vai ter um coquetel para a gente saudar
o nosso ex-presidente. Okay? Eu vou pedir a Carol agora para ler os elogios e depois eu vou franquear se algum dos associados presentes aqui no auditório ou em casa, se quiserem fazer algum questionamento, alguma manifestação. Boa noite a todos. O doutor Otto disse: estou muito feliz em participar desta live com vocês. O doutor Jonilton disse que ele está com uma crise de coluna, mas mesmo assim está aqui participando. Pede desculpa porque não pôde ver a câmera. O doutor Guilherme Santoro falou: o Brasil é todo meu em assistir a palestra dos ilustres juristas. Agradeço pelas palavras, professor Marcos César. E ótimo tê-lo como colega docente na Fundação Getúlio Vargas. O doutor Otto, novamente, diz: excelente palestra, muitos ensinamentos. O doutor Cláudia Bigre, nosso conselho deliberativo: muito boa a palestra, conhecimento puro. E também ressaltar que o doutor Emílio, né, nosso tesoureiro, esteve presente, mesmo estando no hospital, que ele acabou de fazer cirurgia, está tudo bem, mas acompanhou a palestra aqui. E o doutor Guilherme levantou a mão, então eu acredito que ele queria dar uma palavra. Sim. Boa noite a todos. Novamente, gostaria de parabenizar o doutor, professor Plínio Lacerda, o doutor, professor Marcos César de Souza Lima. Gostaria de agradecer pelas palavras, em específico também do professor Marcos César e do professor Plínio, em relação a mim. De fato, eu tenho corrido atrás, estudado, já tendo feito aí 2 mestrados e agora estou cursando o doutorado em Direito, e é claro que eu me inspiro, né, em profissionais como os senhores, bem como a minha mãe, a professora Fátima, e o professor Otto, meu pai. Bom, eu gostaria de dizer que eu gostei bastante das palestras, né? O tema de superendividamento, ele está bastante em voga. Inclusive, o professor Daniel Bucar, que é o nosso procurador-geral do município, ele é uma autoridade nesse assunto e ele tem um livro, né, que eu tive a oportunidade de ler sobre superendividamento. Foi até na noite de autógrafos, que é excepcional. E muitos dos pontos do livro foram... os 2 palestrantes tocaram no assunto, tocaram nas palestras. E eu vejo que o superendividamento no mercado imobiliário é algo assim, bastante até controverso, né? Que gera inúmeras dúvidas. Pois, por exemplo, o crédito imobiliário ele representa uma dívida significativa, né, no Brasil. As prestações não são constantes, eu digo isso porque eu leciono essa disciplina de financiamento imobiliário. Os indexadores tendem a variações muito bruscas e a economia brasileira é extremamente instável. Além dos juros, né, que são dos maiores do mundo, mesmo originados bancos públicos, e agora, inclusive, eles tendem a subir. Então, de fato, essa matéria do superendividamento no mercado imobiliário brasileiro é extremamente rica e proporciona a possibilidade de excelentes palestras, como as de hoje, bem como livros e artigos científicos. Inclusive, porque o próximo compêndio já submetiu um artigo, mas é uma boa temática para escrevermos e submetermos no próximo compêndio em algumas revistas científicas. Superendividamento no mercado imobiliário. É quase que um convite, doutor Guilherme, para o doutor Plínio, doutor Marcos César, Com certeza. do Chile, que o próximo compêndio será do Chile. É verdade, do Chile, boa. Vamos submeter para o do Chile. Bom, então, vamos fazer uma proposta agora, então, aqui ao vivo e a cores. Vamos escrever isso, então, a 6 mãos. Vamos? Confirmado. Por mim, está confirmado. Já estava precisando de um tema e esse é um tema bem interessante. É isso que o doutor Otto, o doutor Guilherme coloca, Marcos, Fátima e todos os demais colegas aqui, é uma questão muito interessante e que vale a pena, inclusive, fazer essa análise econômica do direito, porque alguns estudos vêm constatando que esta repactuação, essa recuperação do crédito, ela potencializa, inclusive, né, para o nosso fornecedor do crédito, questões que possivelmente muitas delas poderiam estar insanáveis, ou então insolventes mesmo na recuperação. E isso tem trazido números, sabe, significativos, tanto que isso é verdade que hoje as empresas estão investindo muito nessa ideia de buscar interagir até de forma extrajudicial, dando essa recuperação, porque verifica-se que isso é possível. Muito bem colocou o Otto nessa balança aí, né, que é claro, a ação aí de investidores,
mas isso demonstra ainda mais a segurança, a certeza na potencialidade do investimento, né? Então, eu acho que vale a pena mesmo, Guilherme, fazer um artigo sobre isso, demonstrando esse viés, né? Não só da questão do consumidor, mas, inclusive, da própria empresa, né? Em poder recuperar o seu crédito. Não, e olha que coisa, desculpa, mas só um ponto. Olha que coisa, no governo federal, né, já teve uma portaria do início de 2021 para estimular o crédito, que ele consolidou uma linha de financiamento com base no IPCA, né, que é TR mais IPCA, porque o IPCA estava baixo. Sim. E aí isso já era algo temerário. Agora que o IPCA está beirando quase os 11%, talvez no ano que vem, se as coisas continuarem, isso vai ser um problema que vai estar na mídia o tempo todo. E as famílias vão estar super endividadas, mesmo tendo, teoricamente, se planejado. Porque essa questão que nós sugerimos, né, como forma de um debate na nossa BAME, né, é exatamente o fato, porque, observe um detalhe, o que a lei ela visa prestigiar? Né? É o direito de um novo recomeço por parte do consumidor. Outro ponto, o procedimento dessa lei prestigia, ela tem por prestigiar uma solução consensual das partes. Mas caso essa se torne frustrânea, essa possibilidade, caberá ao Estado juiz, ao magistrado, né, aprovar o plano judicial compulsório de parcelamento da dívida. Então, eu penso que, cada vez mais, né, nós caminhamos dentro de uma perspectiva em que as pessoas, né, de direitos, né, pessoas que têm seus deveres ou suas obrigações, usando agora a palavra obrigação no seu sentido estrito senso, né, obrigação, uma espécie do gênero, relação jurídica, cujo objeto tem estimabilidade econômica, é o vínculo de direito pelo qual o credor pode exigir do devedor o cumprimento de uma prestação, né? Nós percebemos que a essa possibilidade não devemos afastar de, antes de chegarmos a essa questão contra a recuperação judicial, nós termos aqui a possibilidade de composição, né, desses créditos. E os bancos hoje, né, eles já começam a demonstrar, e aí, professor Guilherme, você que é o professor da disciplina, né, sabe muito bem que hoje existe, né, por parte das instituições financeiras, eu e Plínio vivemos essa realidade, só não vou declinar o nome da instituição financeira para quem trabalhamos, mas é um grande banco, um dos principais bancos do país, né, essa disposição no sentido de viabilizar, né, a composição desses conflitos, reduzindo esses créditos, perdão, esses débitos, né, e oferecendo melhores condições de repactuação dessas dívidas. Então, eram essas considerações que eu queria fazer. Obrigado. Ok, a doutora Daniela quer fazer uma manifestação também. Por favor, doutora. Desculpa. Boa noite, doutor Daniel. Estou um pouco rouca. Boa noite, doutor Daniel, nosso vice-presidente, doutora Tânia, segunda secretária, doutor Cisne, nosso sempre presidente. Boa noite aos palestrantes. Quero agradecer ao doutor Marcos as palavras carinhosas que teve para o Silvio. Ele não era meu pai biológico, mas ele foi um segundo pai que eu tive a felicidade de conviver como meu sogro. Ele era meu sogro, avô dos meus filhos. E muito obrigada pelas suas palavras carinhosas e muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco, que com certeza desmistificou várias dúvidas de todos nós aqui, porque é um tema muito novo, né? Mas de extrema relevância e que com certeza vai ser um campo muito interessante para nós advogados, tanto né, os que atuam dentro do direito imobiliário, nessa mistura com o consumidor, né? Então, eu tenho me interessado muito por esse tema também, justamente com relação a esse tipo de prospecção, né? Muito obrigada pelos ensinamentos. Queria deixar aqui também para o doutor Plínio o meu agradecimento. Boa noite para vocês. Obrigado. Ok.
Daniel, antes de encerrar, eu gostaria de parabenizar nosso eterno presidente, doutor Sidney Santana, né, pela homenagem, pela placa que vai ser colocada na nossa galeria na quinta-feira, e já me desculpar, porque infelizmente eu não vou poder estar presente. Nesse horário, vou estar na FGV em aula, que começa às 18h30, então é impossível poder estar nos dois lugares, mas meu coração vai estar aí com vocês, e por isso já antecipadamente peço desculpas, mas já parabenizo o doutor Sidney Santana. Ok, Fátima. Vamos passar agora. A Carol vai ler. Já leu, né? Bom, tem mais alguém que queira fazer alguma manifestação? Tá, então, vamos encerrar. Agradeço mais uma vez os palestrantes, doutor Plínio, doutor Marcos. Convido vocês a uma nova oportunidade, de preferência presencialmente aqui no nosso auditório, né? E realmente o tema foi de grande importância. Tá bom? Eu que agradeço também. Um grande abraço, obrigada, meus grandes amigos, doutor Marcos César, doutor Plínio. Obrigado. Nós agradecemos o convite. Muito obrigado. Felicidade para todos. Obrigado. E um até breve. Né? Um abraço a todos. Muito obrigado aí. Um forte abraço, professor Guilherme. Grande prazer, viu? Nós vamos Daniel, todos os presentes. Nós vamos enviar o certificado, tá, de participação do doutor Marcos César e do doutor Plínio Lacerda, por e-mail, ao certificado de vocês. Obrigado. Agradecer ao professor Daniel também aí por essa oportunidade, né, de nos ter recebido dentro da banda. Muito obrigado a todos. Obrigado. Plínio, obrigado mais uma vez pela parceria. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, abamianos. Boa noite. Boa noite. Peraí. Deixa eu fechar.